Desde que eu era pequeno, a minha mãe pegava a agenda dela e tudo que a minha mãe escrevia na agenda, ela botava SDQ. E um dia eu perguntei para minha mãe, eu falei, mãe, o que é SDQ? E ela virou para mim e falou, SDQ, meu filho, é se Deus quiser. No dia que minha mãe faleceu, eu peguei a agenda dela uma semana depois, pegando as coisas dela e eu vi, né, vários SDQs depois do falecimento dela e aquilo ali me marcou muito, porque eu fiquei olhando para a agenda dela e falei, essas coisas Deus não quis ou quis de forma diferente. Mas isso me ensina muito, porque nem tudo que a gente quer é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor foi diferente. E esse ensinamento da minha mãe, ele me molda como pastor. Porque eu tenho muitas ideias, eu sou um cara muito sonhador, mas eu aprendi a colocar essa sigla na minha vida, SDQ. Se Deus quiser, eu farei o que eu farei. Se Ele não quiser, vai ser diferente. Cara, se minha mãe estivesse hoje comigo, eu acho que eu falaria pelo menos umas 100 vezes mais eu te amo, porque foi o que mais me deu vontade de falar e eu não tive tempo de falar. Eu acho que eu já falei algumas vezes mas eu falaria pelo menos umas 100 vezes mais eu te amo, porque é o sentimento que eu tenho por ela. A influência da minha mãe no meu ministério, ela está conectada com graça e misericórdia de Deus. Toda vez que ela inicia a oração dela, ela começa com Deus amado de infinita misericórdia. E nos momentos mais difíceis da minha vida, mais complicados, ela serviu de proteção e graça de Deus. Eu sempre me escondi debaixo das asas dela. Ela foi sempre meu local de proteção e graça de Deus. Então hoje, quando eu estou cuidando de alguém, abraçando alguém, quando eu estou pregando, eu consigo ver claramente ela me amando e eu consigo amar outras pessoas da forma como ela me amou. Foi como Deus me amou através da vida dela. Amor de mãe é aquele amor que se assemelha ao amor de Deus quando nós lembramos do amor incondicional. O amor de mãe, ele não mede esforços, o amor de mãe não olha para o que eu faço ou deixo de fazer. Ele me ama, sempre me ama, independente do que eu sou. E quando eu encontro a minha mãe, independente das minhas falhas, eu sempre tenho um carinho, um amor e uma proteção reservado para mim. Amor de mãe é lugar de afeto. Cara, minha mãe, ela é uma das maiores incentivadoras do meu ministério, sempre foi. Assim, desde quando ela liderava ministérios de mulheres, fazia os retiros, eu estava lá. Mas tem umas coisas que me tocam muito, né? Por exemplo, da última vez que eu preguei, eu lembro que foi uma emoção muito grande ver que uma das pessoas que foi um apelo era minha mãe. Então é muito lindo, assim, ver que uma pessoa que te incentiva, ao mesmo tempo ela também já está colhendo frutos desse ministério. E isso alimenta muito, eu acho que isso enriquece muito o nosso ministério, isso dá uma alegria, uma satisfação que é muito difícil até falar e conseguir explicar de fato o sentimento que eu tive naquela hora. O pastor Gustavo mandou uma foto dela no apelo, cara, foi uma das coisas realmente mais emocionantes aqui no meu ministério. E imediatamente vem o flash, né? Às vezes que a gente serviu junto, às vezes que ela ouviu as histórias, que ela ouviu as crises, que ela foi um suporte, como ela é até hoje em muitos momentos. E ver que esse ministério, além de abençoar ela pelo fato dela ser minha mãe, e a gente sabe que a maternidade, a paternidade, ela é uma bênção por si só, mas Deus ao mesmo tempo recompensa e tem agido na nossa vida, eu acho que isso é muito lindo. Minha mãe tem uma grande importância no meu ministério. Minha mãe foi a primeira pessoa da nossa família a se converter e foi através dela que eu conheci Jesus mesmo, né? Então, ao longo da minha caminhada cristã, ela esteve presente em muitos momentos, mas uma frase que me marcou muito dela para mim e que me ajudou muito a conduzir a minha caminhada cristã e foi me ajudando a vivenciar o chamado, foi quando ela chegou para mim e falou assim: olha, meu filho, eu gostaria de te dar muitas coisas, né? Eu gostaria de prover algumas coisas que eu não tenho condições, mas o maior bem que eu posso compartilhar com você é Jesus. A nossa caminhada ali como família
foi muito regada de oração. Uma característica forte da minha mãe é essa questão da oração, né? E eu me lembro que na minha infância nós tivemos momentos muito difíceis na área financeira. E eu me lembro que chegou um momento que a gente não tinha realmente recursos para poder fazer uma consulta que era extremamente importante. E eu me lembro que foi através da oração que a gente colocou isso diante de Deus. E a resposta veio. Eu me lembro que uma tia que morava em outro estado na época soube da situação e se mobilizou. E a gente viu Deus cuidando, assim, não só da minha vida, mas da nossa família. São coisas simples, mas que a gente percebe o cuidado de Deus. Então, essa situação me marcou muito e outras através da nossa vida de oração ali como família. E foi algo que realmente me marcou. Desde criança a gente vivenciou esse ambiente de igreja, né, juntos. Por conta da minha mãe ter se convertido cedo e desde criança eu fui aprendendo a ser apaixonado mesmo por servir a Jesus. Só que nós não tínhamos muitas condições. E aí minha mãe vira e mexe pegava o fusquinha branco emprestado da minha tia pra gente poder ir pra igreja. E íamos nós com um teclado, uma criançada dentro do carro, os vizinhos que não tinham condições para pagar a condução iam dentro do Fusca também. Pior ainda quando chovia. Quando chovia a gente tinha que ficar limpando o vidro do carro, mas era uma alegria compartilhar aquele tempo ali. E eu aprendi a servir a Jesus no simples. Nos momentos simples, onde não tem holofote, não tem nada para influenciar a gente com relação a poder, nem nada disso. Mas eu aprendi ali no Fusquinha branco e muitos dias ali caminhando nessa jornada para aprender a servir. E Deus falou muito comigo e são coisas que ficam guardadas na memória da gente. A servir a Deus no simples. Um momento assim que marcou muito a minha vida em relação à minha mãe, a minha história com a minha mãe, porque nós temos assim foi uma vida muito complicada, porque meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe acabou assumindo esses dois papéis, de mãe e de pai. Tem um bar, esse bar ainda existe ainda, está lá em Mesquita, chamado Paraibinha. Eu até falei que eu não sei se eu posso falar isso, mas eu não gosto muito desse bar, não. Porque a gente estava numa dificuldade muito grande e minha mãe comprou uma quentinha. E eu me lembro dessa quentinha até hoje. Era arroz, feijão, uma farofa e uma linguiça. E ela falou assim, filho, eu vou dividir. Mas quando eu olhei para o prato dela, eu vi que ela não dividiu. Não tinha nada para ela, só tinha arroz com feijão. E eu comi aquilo ali, mas eu nunca mais me esqueci. Então eu vejo que o quanto que minha mãe se renunciou, abriu mão até de comer para poder me criar, para poder fazer com que eu tivesse na minha mesa uma comida e sempre me criou com dignidade. Apesar de toda a dificuldade, ela nunca usou aquilo ali como desculpa para fazer algo errado. É importante e foi muito importante para mim a formação que ela me passou. Deus foi muito bom comigo, porque eu nasci num lar já cristão e eu via na minha mãe uma mulher que temia Deus. E eu não via ela decidir coisas sem orar. Eu me lembro, por várias vezes, quando acordava de madrugada, eu encontrava ela de joelhos orando. E isso vai ficando na nossa mente, no nosso coração. E eu não via a mamãe falando de coisas ruins, que às vezes nós damos tanta ênfase ao que é ruim, né? Mas ela sempre tinha uma palavra assim, olha desse jeito. Como Deus tem sido cuidadoso
como Deus tem nos protegido, tem nos abençoado. Essas palavras de bênção, cuidar de Deus, eu cresci ouvindo elas, mamãe falando. Então, mesmo nas dificuldades, eu nunca vi ela nervosa, ansiosa. Ela faltava alguma coisa, ela nos chamava para orar. Ela falou assim, o nosso Pai sabe do que precisamos, é com Ele quem tem que falar, não adianta ficar triste um com o outro. Então isso foi realmente uma marca muito forte. Então tudo isso foi forjando a minha vida, né? O caráter, a maneira de lidar. Ela sempre trabalhou muito a questão da fala. E até hoje é algo que eu falo com as pessoas. A nossa fala pode fazer muito estrago, mas pode abençoar muita gente. Porque Deus usou minha mãe de uma maneira tremenda. Ela foi a mensagem de Deus para mim. Mais do que falar da mensagem, ela foi e continua com 92 anos sendo a mensagem de Deus para mim.